tem que ser indissociável do ponto de vista regional, tem que buscar o seu equilíbrio, tem que buscar compensações, e é isso que já foi feito durante muito tempo e precisa continuar sendo feito. Em relação à reforma tributária, primeiro que eu não acredito numa reforma que foi aprovada a toque de caixa na Câmara dos Deputados. 10 anos, doutor! Não, mas... 10 anos de costura aí do Baleia Rossi, que é o autor do PL. Não, a costura foi feita com o recorde de orçamento secreto que o Lula criticava, que agora é emenda de relator, bateu o recorde para aprovar a reforma tributária e hoje a gente tem dificuldade de debater a reforma porque ela não foi discutida da forma como ela foi aprovada agora. Tem 10 anos que estão discutindo uma reforma tributária. Agora essa foi aprovada a toque de caixa. E, pelo que a gente analisa, Goiás é um dos estados que será penalizado. E aqui o governador falou muito bem em relação a isso. Questão da isenção, quem vai querer abrir empresa em Goiás ao invés de abrir em São Paulo, se o custo é o mesmo praticamente? Aí, secretária da Economia, Cristiane Schmidt, que era braço direito do Caiado até 10 meses atrás, ela deu uma declaração favorável à reforma tributária. A mulher que é uma das mais respeitadas do Brasil hoje, nessa área da economia, que foi indicação do Meirelles para o governo do Caiado. Alisson, eu acho que se ela tivesse aqui como secretária, não teria falado isso. É porque ela hoje já está independente, assim, estou sendo muito sincero. Porque, na verdade, a gente tem aqui em Goiás muitas perdas mesmo. Nós teremos perdas se não houver compensação. Eu tenho muito medo dessa palavra compensação, porque a Lei Candir, que foi criada quando eu ainda era deputado federal, ela previa a compensação dos estados que perdiam com a desoneração de ICMS para as exportações. E essas compensações nunca vieram. Elas chegavam em 5% do que a gente perdia, ao longo de todos os governos. Eu não estou falando de governo A, B ou C, inclusive o governo do meu partido. E agora, falar-se em compensação é um risco para um estado como o nosso. Até porque a gente pode perder empresas que já estão aqui. Mas o fato é o seguinte: a reforma tributária, na minha opinião, só vai dar certo se ela tiver um significado primordial. Ela vai desonerar, ela vai reduzir impostos, ela vai diminuir o peso da carga tributária nos ombros do povo, classe trabalhadora, pobre, classe média, rico. Eu acho que esse é o X. Quer dizer, eu acho que o grande trabalho de quem está por trás, do governo, do Congresso, é saber o seguinte: o que é que essa reforma tributária, essa unificação de tributos vai trazer para a vida das pessoas, na prática, e para a economia no geral, e para a produtividade no Brasil. E ela tem virtudes, mas ela precisa ser bastante aprimorada e, sobretudo, é preciso trazer um equilíbrio em relação, ou uma calibragem em relação ao que vai representar o peso do tributo no bolso de todo mundo. Quer dizer, reforma tributária eu sempre defendi, mas desde que desonere, desde que diminua o imposto de quem paga. Porque o Brasil há muitos e muitos anos, um dos países, talvez o país que paga imposto mais caro, que tem a mais alta carga de tributos e de impostos do mundo. Sim. E o pior é que não tem um retorno, né? Porque o imposto vai e não tem serviço público de qualidade. Eu comecei a entrevista falando do seu histórico. 4 vezes governador. Foi eleito, se não me engano, quando você foi eleito a primeira vez governador, Marcondes, foi o mais novo da história do Brasil. Eu tinha 35 anos. É novo demais, 35 anos. Senador, deputado federal. Minha idade. 35 anos. Eu cheguei em Goiânia a primeira. Eu tive uma Já imaginou o governador, hein, Adson? Da minha idade? Tudo é possível. Marconi, eu cheguei em Goiânia em 99. Capacidade você tem. Capacidade inteligente, articulado. Eu cheguei em Goiânia em 1999, na primeira passagem que eu tive no rádio, naquela transição de rádio Jovem Pan para Interativo. Fui contratado pelo Zé Luiz na época. E você tinha acabado de tomar o posse como governador naquele ano, novo, 35 anos, depois senador, deputado federal. Então o que cabe nesse currículo ainda? Você tem ambição ainda, por exemplo, por que não ser prefeito de Goiânia ou presidente da República? Tem esse tipo de ambição ou não? Não, ambição nenhuma. Agora, vontade de servir, continuar servindo, claro. Eu sou político, eu gosto de política. Tem gente que tem talento, que Deus dá talento para ser um bom jogador, um bom jornalista, radialista, um bom cantor, um bom advogado, um bom fazendeiro, um bom industrial. Só essa gravata dele bolsonarista que eu não gostei. Eu recebi o talento. Eu vou abraçar o presidente hoje, viu? Eu recebi o talento que Deus me deu da gestão pública, do espírito público, da política. Eu gosto. E a política é um instrumento que você, usando bem, você pode fazer o bem para muita gente. O problema da política é quando ela é desviada para o mal. Ou utilizada para fazer maldade. Aí todo mundo perde, né? Mas quando você usa a política, quer dizer, construir um crer para salvar a vida ou recuperar a vida de
centenas de milhares de pessoas. É uma alegria para a gente. Quer dizer, quando a gente pensou no CREA, é porque não tinha vaga no Sara Kubitschek. Quando eu era deputado, por exemplo, todo mundo vivia me pedindo, olha, eu preciso de uma vaga no Sara. Não tinha nada aqui em Goiás. Ou tinha um ou outro órgão que fazia precariamente, com poucas condições. O CREA foi uma bênção. Fazer um GOL com 70 e tantos mil metros quadrados, que salva tantas vidas, um dos hospitais mais bem equipados do Brasil, que é público, e tantos outros, quer dizer, isso dá alegria. O poder viabilizar 200 mil bolsas universitárias para estudante pobre, que jamais teria condições de se formar, e hoje é cidadão, cuida da família, tem condições de, enfim, gerir o seu próprio destino. Então, assim, o Banco do Povo, que viabilizou 200 mil pequenas empresas, e por aí afora, quer dizer, dar condições para que a educação melhore, né? E graças a Deus a gente chegou ao primeiro lugar, quer dizer, usando bem o poder público, na cultura. Os nossos governos foram governos que investiram para valer em cultura. Quer dizer, à medida que você usa o poder como um poder transformador para melhor, quer dizer, ninguém é capaz de dizer que Goiás não se modernizou e se transformou nos últimos 25 anos. Você concorda? Todas as pessoas que, de bom senso, sabem que Goiás se transformou nesse período. Não, sim, claro, Goiás teve um avanço muito grande, e eu até digo o seguinte, o Marconi, ao menos do que eu acompanhei, o governo de 91, o primeiro mandato do Marconi, eu até assim, independente de lado político que a gente esteja, o primeiro governo Marconi foi uma revolução no Estado. Eu não acompanhei o governo Íris, né, não é da minha época, mas realmente foram governos de grandes realizações. E aí vocês estavam falando aqui, e eu estava imaginando, eu com 35 anos, governador de Goiás. E queria fazer uma pergunta para o governador, até pessoal. O poder em si, ele envaidece? Ele traz vaidade? Eu fico imaginando, eu não sei. Você está falando, capacidade você tem, eu acho que eu não sei se hoje eu teria capacidade de governar um Estado. Porque a gente vê assim, quando a gente entra no poder, o tanto que muda. É muita gente paparicando, é muita gente puxando o saco. Ele praticamente começou a vida pública na política, né? Com 18 anos já era líder. Mas, assim, eu queria saber da vaidade do poder. O poder, ele envaidece, porque eu vejo gente que começou comigo lá embaixo, virou deputado e hoje, nossa senhora, parece que é intocável. E eu vejo assim muitos políticos. A verdade é que tem gente que sobe de uma gilete e já acha que está no topo no cume da mais alta montanha do mundo, né? E vaidade é o seguinte, você tem que estar o tempo inteirinho brigando com ela. Desce vaidade, cai daí vaidade. Porque você chega muito jovem a um cargo de governador, se você não tiver muito cuidado e buscar o equilíbrio e conselho dos mais velhos, você corre um risco muito grande de deixar a vaidade te inebriar e te jogar para o buraco. Eu procurei ter esse cuidado, eu formei um conselho de ex-governadores à época, eram 5 ou 6 ex-governadores, mais União, e todos me ajudaram naquele começo, quando eu tinha pouca experiência na administração, por exemplo. E ao longo do tempo, eu acho que a gente conseguiu domar essa possibilidade de vaidade e também outros estímulos. E o fato é que, graças a isso, nós fomos reeleitos em 2002, porque o governo, como você bem disse, foi bem avaliado, né, o segundo governo foi tão bem avaliado, Amarildo, que eu tive uma votação recorde para o Senado. Eu tive 76% dos votos para o Senado. E o nosso candidato a governador ganhou à época. Veio 2010, ainda havia o recall e todo o trabalho, todo o legado. Ganhamos. Eu diria que os 2 últimos governos, do ponto de vista de investimentos, foram os governos que mais fizeram na história de Goiás. Muita gente fala, mas o primeiro governo... Mas já não foi tão bem avaliado. Não foi porque também já tinha outros fatores. Aí entraram redes sociais, fadiga de material. Quer dizer, você vai chegando perto de 5º mandato, as pessoas começam a fazer, mas só tem o Marconi. E também... Tem desgaste natural também? Houve desgaste. Tem o desgaste natural e outra coisa. Batiu muito em algumas coisas. Tipo, Marconi é o governador das multas de Haddad. Vou acabar com a multa no outro dia. Acabou nada. Pelo contrário, nós temos hoje 4 vezes mais Haddad do que tínhamos antes. Marconi é o cara que vendeu a Celg. Não foi eu, foi a Eletrobras. Mas eu criei uma Celg, a GT, que virou uma potência com 150 funcionários. Parte dela foi vendida pelo atual governo por 2 bilhões. Agora. Ninguém nem... E onde foi parar o dinheiro? Agora, inclusive, estava na Assembleia Legislativa. Ficaram perguntando onde o Marconi gastou o dinheiro da CEL, que era mais ou menos 1 bilhão.
Eu tenho prestação de contas de todos os centavos dos recursos da CELG, gastos investidos no Estado, em hospitais, escolas, estradas, etc. E o dinheiro da CELG GT, que eu criei, comecei com a minha equipe, a parte dela foi vendida por 2 bilhões, ninguém sabe onde foi investido. Mas deixa eu entrar nisso aí. Agora, ele tocou num ponto interessante e até agora eu não consegui entender como é que se vende uma empresa chamada CELG GT. Lucrativa. Superavitária, extremamente saudável, no azul, redondinha, superavitária, e ganhando muito dinheiro. E começou a abrir um caminho para tentar fazer a mesma coisa com a Saneago, também superavitária. Então não pode. São empresas que dão muito lucro e muito dinheiro para o estado de Goiás hoje. Eu comecei a CELG GT com 5 milhões de reais. Deixei a CELG GT com um patrimônio de 3 bilhões de reais. Parte dela, que foi a transmissão, foi vendida por 2 bilhões. Quer dizer, desnecessariamente, você podia usar os dividendos disso para a saúde, para a educação, para uma porção de coisas. Porque uma empresa com 150 funcionários, ela é altamente superavitária. E ninguém fala nada. Ficava perguntando, cadê? Onde é que investiu o dinheiro? Onde que o Marconi investiu? Eu tenho os relatórios todos de onde foi investido. Eu não sei. Primeiro que não precisava ter vendido. A CELG precisava, porque acabaram com a CELG quando venderam a usina de Cachoeira Dourada. A GT não. A GT era uma empresa absolutamente saudável. Assim, a CELG, eu queria te falar, porque um dos maiores desgastes, eu acho, que você carrega hoje é a questão da CELG. Porque é o seguinte, saiu a CELG, entrou a Enel. A Enel, meu Deus do céu, eu falo porque eu atuo na área do consumidor, trabalhei no Procon, e a Enel, assim, arrebentou com o consumidor goiano. Mas prejuízo mesmo, em cima de prejuízo, péssimo serviço. E assim, e o Marconi carrega nas costas esse peso. E aliás, por onde a Enel passa no Brasil, ela pega empresas geralmente bem avaliadas no índice DEC e FEC e derruba para pior. É uma empresa péssima. E essa é uma injustiça, viu, doutor Amarildo? Porque, primeiro, repito, quando eu cheguei ao governo em 98, tinham acabado de vender Cachoeira Dourada, que era a galinha dos ovos de ouro, que é a que dava dinheiro para a CELG. Deixaram a CELG totalmente endividada. Todas as dívidas para a construção da 4ª etapa de Cachoeira Dourada foram transferidas para a CELG mãe. A Cachoeira Dourada ficou livrinha de nenhuma dívida, de funcionário, de tudo. O governo gastou dinheiro, torrou o dinheiro por aí, ninguém nem sabe onde. E eu tive que administrar um problema. Uma empresa com 5 mil funcionários, 6 mil funcionários, com dívida de todo lado. Isso eu fui administrando ao longo do tempo. Mas você não Chega um ponto em que eu tive que entregar, o Estado teve que entregar a CELG para a União Federal, o controle majoritário. 51% das ações, sob pena da CELG fechar naquela época. E aí quem privatizou a CELG, quem comandou a privatização da CELG, não foi o governo de Goiás, foi a Eletrobras, doutora Marilda. A Eletrobras é que privatizou a CELG. E aí, infelizmente, aqui em Goiás tentaram toda uma conspiração, jogando tudo para cima de mim. Enfim, então, as coisas boas que foram feitas hoje procuram usurpar, ou seja, tentam puxar como se fossem deles, e coisas que não foram boas, tentam jogar para cima de mim. Eu tenho minha consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu pude para fazer do melhor jeito e da melhor forma. Vamos usar a transparência das redes sociais para poder simplificar. Você não sente peso na consciência nenhuma em relação à tragédia que foi a Enel para o povo goiano? Não, porque não foi eu que privatizou, foi a Eletrobras. E outra coisa, essa foi a empresa que entrou no leilão da privatização. Poderia ter sido a Equatorial, poderia ter sido outra. E outra coisa, quando a Enel entrou, eu, por exemplo, fiquei um pouco mais aliviado, porque a Enel é uma das maiores multinacionais do mundo. Eu jamais imaginaria que a Enel não fosse cumprir os contratos que tinham sido feitos. Pelo menos é o que se diz, né? Uhum. A Enel diz que investiu, não sei o quê, mas a Enel entrou num leilão, ganhou a licitação, foi muito criticada, vendeu, e eu espero que a Equatorial cumpra os contratos que foram estabelecidos no leilão de privatização. Seguinte, nós estamos quase acabando o nosso tempo que foi aqui acordado com o Marconi, que ele tem uma agenda corrida, mas mais uns minutinhos ainda, e eu queria descontrair uma parada legal aqui, porque assim, eu quando cheguei em Goiás, para valer mesmo em 2009, que eu falei daquela passagem que eu tive em 99, que eu fiquei poucos meses, depois eu voltei em 2009, definitivo, a convite da Record naquela época, que entrevistei várias vezes você no meu programa lá. Mas sempre a questão da mitificação do político. Sempre ouvi dizer que o Marconi tinha Maquiavel, o príncipe, na cabeceira, que todo dia ele lia Maquiavel. Sempre ouvi dizer que o Marconi estava num evento, e aí, quando ele estava já zangado, querendo sair do evento, ele olhava para trás para ver se tinha algum assessor, dava um comando ali com o olho para poder abrir caminho para ele passar e sair vazado. E sempre ouvi dizer uma outra coisa, que você tinha uma assinatura código. Por exemplo, chegava lá para o Marconi
um pedido de patrocínio para a festa do Divino Pai Eterno. Aí ele olhava o papel assim, ele, ok, padre, pode contar comigo. Assinava aqui, de acordo com a assinatura dele, os assessores já sabiam que aquela assinatura era fake, era para rasgar o papel. Isso é mito ou é verdade? Primeiro que eu sempre ajudei a festa do Divino Pai Eterno. Eu só citei... Você pode perguntar a todos os padres que passaram